Juliana Rosa, economia com você, conta tudo. Vem cá, hoje tem novidade, hoje é dia de Boletim Focus. Tá faltando pouco hoje na abertura do Band News no meio do dia. Eu lembrei que logo a gente vai começar a falar em queda de juros, não sobre a queda de juros, em teoria, quando vai acontecer, mas a queda de juros em si, né, que realmente deve acontecer a partir de agosto, e aí o cenário muda. Agora, imagino que tudo isso já apareça nas projeções e previsões e na discussão entre os economistas e os especialistas do mercado, né, Juliana? Hoje time completo, que bom ver você, o Eneg, todo mundo aí, Débora, Fábio, boa tarde para vocês. Boa tarde aí para o nosso ouvinte. Hoje saiu aquela pesquisa Focus, que tradicionalmente sai às segundas-feiras, que é a pesquisa que o Banco Central faz com o mercado financeiro. Só que essa pesquisa de hoje é especial. É considerada uma espécie de divisor de águas. Se tinha alguém ainda achando que não tinha espaço para ter queda de juros, esse documento de hoje acho que encerra essa discussão se tem espaço ou não para ter queda de juros a partir da próxima reunião do Banco Central. E por quê? Porque é a pesquisa que sai logo depois da decisão do Conselho Monetário Nacional da semana passada, da quinta-feira, sobre as metas de inflação do governo Lula. O Banco Central vinha dizendo que essa incerteza em relação a qual é, afinal, a meta de inflação do governo, depois de muitas críticas do governo Lula, o presidente Lula falou várias vezes que queria aumentar a meta. Então, as expectativas subiram. E economia, a gente sabe que tem muito a ver com expectativas. Todo mundo tem a expectativa que a inflação vai ser mais alta. Na prática, os preços acabam sendo reajustados a partir dessas premissas e acaba virando inflação de fato. Então, o Banco Central vinha apontando que a definição da meta de inflação era importante porque faria com que as expectativas diminuíssem. E foi o que aconteceu na pesquisa de hoje. A gente vê aqui as expectativas menores para a inflação, tanto desse ano quanto do ano que vem, 2025, 2026 também, ou seja, você tem uma melhora de curto, médio e longo prazo aí de expectativas de inflação. E com isso a gente vê também que nas projeções que o espaço para reduzir juros aumentou. Previsão de Selic para esse ano agora está em 12%. Na semana passada estava 12,25%. Portanto, quando a gente vai olhando aqui os detalhes, a gente tem aqui uma previsão média de corte a partir de agosto, da taxa Selic de 13,75 para 13,5, depois baixando para 13% na reunião de setembro e até o final do ano chegando a 12% e continuando em queda no ano que vem até a previsão aqui de 9,5%. Então, Eneg, era importante a gente acompanhar esse focus especificamente dessa segunda-feira para poder entender se, de fato, com a segurança agora de qual é a meta de inflação do governo Lula, a gente teria uma incerteza menos aí no cenário do Banco Central e se as expectativas iam recuar, que foi o que aconteceu hoje. Bom, a gente está falando de um cenário com taxa de juros ao final do ano que vem na casa dos 9%. Juros altos, né, Juliana? Continua a ser um número alto ainda para a economia e comparado com outros países, continua a ser uma taxa ainda muito alta, que a gente está saindo de um patamar 13,75. Alguma perspectiva de a gente ver juros menores, ou seja, coisas que podem acontecer e que podem mudar esse número de 9 ponto alguma coisa para o final do ano que vem? Eu acho que o principal divisor de águas, novamente, vai ser a reforma tributária, Ineg. A depender aí do que vai sair, isso pode também diminuir muito o clima de incerteza do país, insegurança, ambiente de negócios. E a taxa de juros é quanto custa investir, né, no Brasil, quanto custa emprestar dinheiro para um país. Então, quanto mais você tem estabilidade, você tem uma melhora de ambiente de negócios, os juros do país vão refletindo essa situação. Agora, o que eu acho importante também, eu entrevistei o economista Marcos de Lisboa,
no meu programa Economia para Você, no Band News TV, e ele que foi secretário de Política Econômica, inclusive do governo Lula, no governo Lula 1, ali 2004, 2005, 2006, e ele fala de uma agenda que é mais importante do que a Selic para que a gente tenha queda de juros para o consumidor final. A gente tem falado muito que a Selic tem atrapalhado os juros que a gente encontra nos bancos, só que a Selic é uma parte, né, pequena até, do crédito final para o consumidor, para as empresas. E aí ele traz uma agenda de micro-reformas que foram feitas no governo Lula, inclusive, como, por exemplo, a criação do crédito consignado, aquele com desconto em folha de pagamento, que baixou o nível de juros para a casa dos 2% ao mês. E aí ele vem falando de uma série de micro-reformas que baixaram o juro para a compra de carro, tem uma série de reformas que foram feitas e que agora não está clara se essa agenda, de fato, para atacar os juros que chegam para a gente, né, não só a Selic, se essa agenda vai ser desenvolvida ao longo desse governo Lula 3. Então, eu achei interessante, Oneg, para quem quiser ver, a entrevista está no YouTube do Band Jornalismo, a entrevista aí com o Marcos Lisboa, achei muito interessante porque o debate está muito na superfície, né? A gente acha que a economia é só Selic, é dólar, né? Ninguém está falando sobre essas reformas estruturantes. A tributária, é claro, é a mais importante dela, mas tem outras micro-reformas que ninguém está nem tocando no assunto, e essa agenda econômica precisa estar clara de, afinal, qual é essa agenda econômica desse governo.